Todos falam sobre avivamento. Todos querem ver milagres, multidões, fogo caindo do céu. Mas Charles Finney dizia algo que corta como espada. O avivamento nada mais é do que uma nova obediência a Deus. E é aqui que muitos tropeçam. Porque querem avivamento sem arrependimento. Querem avivamento sem renúncia. Querem avivamento sem santidade. Mas Finney lembrava: não há fogo do Espírito onde não há submissão total à vontade de Deus. Ele pregava que avivamento não é barulho, não é emoção, não é evento, é obediência. Avivamento começa quando o cristão para de negociar com Deus e decide obedecer radicalmente. É quando a igreja deixa de brincar com o pecado e volta ao altar da rendição. É quando cada coração, em secreto, diz: Senhor, não minha vontade, mas a tua. Por isso a mensagem de Finney é tão urgente para nós, porque vivemos uma geração que deseja experiências espirituais, mas foge da cruz. Uma geração que pede avivamento, mas não quer obedecer. Uma geração que quer poder, mas não quer quebrantamento. Finney gritava aos seus ouvintes: o avivamento não cai do céu como mágica, ele começa no coração obediente. É quando o crente decide abandonar o pecado escondido. É quando o lar decide voltar à oração. É quando a igreja decide colocar Cristo no centro, não os homens. E aqui está a verdade: sem obediência, nossas orações por avivamento são palavras vazias. Sem santidade, nossos clamores por fogo são apenas ruído. Sem rendição, nossos louvores são apenas som. Mas quando há obediência, quando há entrega, quando há santidade, então o Espírito Santo se move com poder. Talvez seja exatamente isso que explica a frieza espiritual de muitos hoje. Não é falta de música, não é falta de programas, não é falta de tecnologia, é falta de obediência. Porque Deus não unge rebeldia, Ele unge submissão. Não derrama avivamento sobre vaidade, mas sobre quebrantamento. E a pergunta que ecoa hoje da boca de Charles Finney é esta: você quer mesmo avivamento? Então comece obedecendo a Deus. Charles Finney não pregava sobre avivamento como um mito distante, mas como uma realidade acessível. Ele não via o avivamento como um espetáculo reservado a alguns momentos extraordinários da história, mas como o resultado direto da obediência prática do povo de Deus. Para ele, falar de avivamento sem falar de obediência era enganar a si mesmo. Pense nisso: quantos de nós clamamos por mais de Deus, mas não damos a Ele o básico, o nosso coração entregue em total submissão? Quantas vezes pedimos fogo, mas não oferecemos o sacrifício? Quantas vezes pedimos poder, mas não entregamos o pecado escondido? Finney via isso em sua época, multidões pedindo por um mover, mas com vidas desordenadas diante de Deus. E então ele declarava com firmeza: o avivamento começa quando o povo de Deus volta a obedecer. Não há atalhos, não há fórmulas secretas, não há magia espiritual. O avivamento é simplesmente o resultado da obediência. Mas essa obediência não é seletiva. Não é escolher obedecer apenas quando convém, apenas quando é confortável. Obediência verdadeira é completa, é radical, é renúncia total. Finney confrontava os cristãos que queriam metade de Cristo, porque Cristo não pode ser dividido. Ou ele reina por inteiro, ou não reina. E talvez seja exatamente aí que nossa geração tropeça. Vivemos em um tempo em que a palavra obediência parece pesada, antiquada, fora de moda. As pessoas querem sentir, mas não querem obedecer. Querem cantar, mas não querem se submeter. Querem promessas, mas não querem mandamentos. E por isso vivem clamando por avivamento, mas permanecem vazias, mornas, superficiais. Finney dizia: o avivamento não cai sobre igrejas que amam o pecado. Ele cai sobre igrejas que decidem odiá-lo. E aqui está a raiz: não haverá fogo enquanto houver tolerância com as trevas. Não haverá derramar do Espírito enquanto houver acomodação com o pecado. Não haverá transformação enquanto o povo continuar negociando com aquilo que Deus já condenou. Ele pregava sobre confissão, arrependimento e restituição.
Para Finney, pedir avivamento enquanto guardamos mágoas, injustiças, imoralidades ou enganos era zombar de Deus. O avivamento viria quando a igreja decidisse colocar tudo no altar, sem reservas. E aqui está o que torna a mensagem de Finney tão urgente hoje. Estamos acostumados a buscar atalhos espirituais. Queremos que uma conferência resolva anos de frieza. Queremos que uma música desperte aquilo que só a obediência pode reacender. Queremos que uma experiência momentânea substitua uma vida inteira de santidade. Mas Deus não se deixa enganar. O Espírito Santo não é atraído por shows, mas por corações rendidos. Finney era duro em suas palavras porque sabia que as almas estavam em jogo. Ele dizia que um avivamento sem obediência é apenas emoção disfarçada de espiritualidade. E como precisamos ouvir isso hoje? Porque muitas vezes confundimos lágrimas em um culto com transformação de vida. Confundimos arrepios na pele com arrependimento no coração. Confundimos barulho com fruto, mas o fruto verdadeiro nasce de uma vida obediente. O fogo verdadeiro vem sobre o altar do sacrifício. O Espírito se move onde há rendição, não onde há resistência. E Finney não apenas falava, ele via. Ele via cidades inteiras mudarem, porque pessoas comuns decidiram obedecer. Homens que largaram vícios, mulheres que abandonaram práticas ocultas, famílias que consertaram injustiças, igrejas que voltaram à oração. Esse era o segredo, obediência gerando avivamento. Agora pense comigo, se isso era verdade no século XIX, quanto mais hoje? O que aconteceria se cada cristão parasse de apenas pedir e começasse a obedecer? O que aconteceria se cada igreja decidisse não apenas cantar sobre fogo, mas viver como sacrifício vivo diante de Deus? O que aconteceria se, em vez de esperarmos um grande movimento coletivo, cada um de nós começasse com obediência pessoal? O avivamento não é distante. Ele está a uma decisão de distância. A decisão de obedecer. A decisão de abandonar o pecado. A decisão de perdoar. A decisão de orar. A decisão de pregar. A decisão de viver o Evangelho de forma radical. Finney diria hoje: pare de esperar por um vento do céu enquanto você fecha as janelas do coração, porque o Espírito já foi derramado. O problema não está na falta de poder de Deus, mas na falta de obediência do homem. E talvez seja esse o motivo pelo qual nossas igrejas estão cheias de atividades, mas vazias de poder. Pregamos muito, cantamos muito, planejamos muito, mas obedecemos pouco. E por isso clamamos por avivamento, mas não o vemos. Porque avivamento não nasce de esforço humano, mas de rendição total ao Espírito Santo. Mas há esperança. E a esperança é simples: obedeça. Comece hoje, comece agora. Obedeça naquilo que Deus já falou ao seu coração. Não espere mais um sermão, mais uma conferência, mais uma música. O Espírito Santo já está chamando. E se você der o passo da obediência, você verá o fogo de Deus reacender. Avivamento não é complicado. Ele é o fruto natural de corações que dizem: sim, Senhor. Foi assim no tempo de Finney, foi assim em Atos, e será assim hoje, porque Deus não mudou. O que Ele procura não são multidões que pedem, mas corações que obedecem. E talvez a pergunta que precisa ecoar em você agora seja esta: você está disposto a obedecer? Porque se estiver, você não apenas verá avivamento, você será o avivamento.